O Brasil é um dos líderes do mercado de estética masculina mundial e esse mercado vai crescer cada vez mais, graças a Deus, porque os homens têm se preocupado mais e mais com a aparência, mas ainda existem muitas dúvidas em relação aos procedimentos. Muitos homens eles gostariam de ficar melhor, mas têm medo de fazer procedimentos que fiquem muito falsos ou mesmo que fiquem femininos. Então, por conta disso, eu vou aqui falar sobre os principais procedimentos para vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Maíra Plateiro, eu sou dentista especialista em harmonização facial e meu maior objetivo aqui é tirar as maiores dúvidas sobre os procedimentos de harmonização. Se você gosta do tema, aproveite para se inscrever no canal, já deixe seu like, já ative o sininho. O processo de envelhecimento vai acontecer tanto para homens como para mulheres, então muitos procedimentos são parecidos. O que a gente tem que levar em consideração é o formato do rosto, né? Existem algumas diferenças básicas entre o rosto masculino e o rosto feminino, que levaremos em consideração sem dúvida. E é claro que a gente respeita o desenho do rosto de cada um. Então não é porque é o rosto masculino que eu tenho que colocar aquela receita de bolo e fazer todo mundo igual, que é isso que fica esquisito. A gente tem que levar em consideração a individualidade. Mas para facilitar essa explicação, eu vou dividir o rosto em setores e vou falar dos tratamentos um a um. Eu vou começar falando sobre a região superior do rosto, onde tem aquelas rugas de expressão, tanto para homens como para mulheres, né? Então tem aquela ruga horizontal grande que aparece aqui no centro da testa, os pés de galinha, aquela ruga da cara de bravo. Tudo isso a gente trata com Botox, né? A toxina botulínica. É um produto que a gente coloca e vai ter uma paralisação temporária da musculatura. Não é que a pessoa não vai fazer expressão, então não se preocupem com isso, você vai continuar fazendo, só que de uma forma mais leve, que não vai marcar tanto essa região. Então esse é o primeiro tratamento da área superior. É um tratamento que ele dura mais ou menos uns 4 meses, mas é interessante porque se você fica esse tempo sem fazer tão forte essas expressões, a gente previne aquelas rugas estáticas, que são aquelas rugas que ficam mesmo quando a gente está sem fazer expressão alguma. Agora, os homens têm a testa um pouco diferente das mulheres. Geralmente as mulheres são mais redondinhas, os homens têm a testa mais reta. E por conta disso, bem aqui no centro da testa, formam com mais facilidade uma região mais côncava. E isso acelera muito o processo de envelhecimento. Aquela ruga no centro da testa fica mais pronunciada. Então, além do tratamento com Botox, os homens podem usar o hidrolifting, que é um tratamento em que coloca-se ácido hialurônico com hidroxiapatita de cálcio nessa região. E é um tratamento que vai formar colágeno e que vai deixar essa região um pouquinho mais reta. A ideia tanto do Botox como do hidrolift é deixar o rosto mais jovem sem parecer que foi feita alguma coisa. Então, no máximo as pessoas vão olhar e vão perceber que está com uma expressão mais descansada, mas não é algo que vai fazer uma grande diferença no desenho do rosto. Agora falando em terço médio do rosto. Todo mundo envelhece nessa região e nem sempre percebe. A gente vai perdendo osso nessa região, o que vai fazendo a olheira ficar mais pronunciada e essa pele toda desce para o bigode chinês. Então, o tratamento que a gente tem para o terço médio principal é o preenchimento dessa área e preenchimento do osso zigomático. Tudo isso vai fazer com que o rosto levante. Agora, o rosto masculino e o feminino são diferentes nessa região. O rosto feminino tem esse osso zigomático mais inclinado, deixa um jeitinho mais feminino mesmo no rosto. O masculino é mais quadrado, então o preenchimento ele é feito tanto para homens como para mulheres, mas isso tem que ser levado em consideração. A ideia principal desse preenchimento do terço médio é dar um ar mais descansado no rosto. Então pode ser que você queira apenas para isso, né? Então você percebe que a olheira está aumentando, percebe que o bigode chinês está aumentando, você faz esse preenchimento, o rosto dá uma levantadinha e boa. Agora, tem gente que quer acentuar alguns pontos de beleza, então é possível fazer um preenchimento nessa região zigomática para o rosto ficar com um desenho mais quadrado. Só que isso é conversado individualmente, isso pode ou não ser feito. O preenchimento, ele é feito geralmente com ácido hialurônico ou hidroxiapatita de cálcio, que são 2 materiais preenchedores. E o resultado depende muito da quantidade de material. Geralmente vem em seringa de 1 ml, então a gente pode pôr, sei lá, 1 ml dividido pelos 2 lados, por exemplo, mas pode pôr até 6, 7 ml. Então o resultado depende muito disso.
Ficar mais ou menos exagerado ou mais pronunciado depende mesmo da quantidade de material. Tudo isso é conversado antes. Agora eu vou falar do que todo mundo quer saber, né? Que é o preenchimento do ângulo de mandíbula e do mento. Os homens têm procurado demais para ficar com um rosto mais masculino. E realmente essa é uma característica masculina, né? Então a gente percebe quando faz análise facial que os homens podem ter esse ângulo de mandíbula do tamanho do ângulo do zigomático, então ficar com aquele rosto bem quadrado, e isso tá bem na moda, inclusive. Então é uma coisa assim que a gente pode fazer, preenche-se essa região, geralmente com ácido hialurônico, mas também pode ser com hidroxiapatita de cálcio, e preenche também o mento, né? O nosso perfil ele pode ser bem reto, e a gente examina isso direitinho, quanto mais se preenche, mais quadrado fica o rosto. Vale lembrar que não é uma corrida da quantidade de preenchedor, né? Tem gente que acha que vai ficar mais bonito quanto mais colocar na mandíbula e mento. E não é verdade. A gente tem que sempre levar em consideração o formato do rosto da pessoa mesmo. Mas, de qualquer forma, é uma referência interessante saber que a gente pode colocar produto aqui até ficar parecido com a região superior. E na harmonização facial tem um detalhe super interessante, né? Que quanto mais a gente preenche, mais a gente dá uma esticadinha. Então, a gente começando dessa forma de cima para baixo, todo o rosto vai levantar. Se a gente preenche ângulo de mandíbula, a gente dá aquela puxadinha. Então, tudo melhora. Até a papada melhora com esses preenchimentos. Agora, tem homem que tem gordura localizada nessa região também, e isso incomoda bastante. E aí, se a pessoa tiver já com esses ângulos definidos, a gente pode lançar mão da lipo de papada, que é um procedimento em que a gente remove esse excesso de gordura. É possível fazer sim, tem inclusive um vídeo falando sobre lipo de papada, com mais informações sobre o assunto. E outra coisa que também é possível fazer em homens é a bichectomia, porque essa região mais arredondada não é interessante nem para homens nem para mulheres. E muitas vezes não é questão de sobrepeso, é questão de desenho de rosto mesmo. Quando o desenho do rosto, mesmo no peso ideal, é muito redondinho nessa região, a gente pode sim fazer a bichectomia. Vai deixar o rosto com mais ângulos. Isso pode ser bem interessante. Bom, eu acabei de falar sobre os principais procedimentos de harmonização facial masculina. É claro que tem vários outros, né? A harmonização facial é um universo mesmo. Posso falar de fio, que é para dar aquela puxadinha para complementar o tratamento. Posso falar sobre outros procedimentos de estimulação de colágeno. Mas o vídeo vai acabar ficando longo demais, então se vocês tiverem dúvidas em relação a qualquer procedimento, pode me chamar aqui nos comentários. Se vocês gostam do assunto, aproveita para me seguir, aproveita para dar um like e qualquer coisa é só me avisar. Um grande beijo e até logo!